O que é gerar expectativa no seu coração? Gerar expectativa no seu coração é você extrair o máximo que você pode daquilo que está disponível para você, que tem para você. E aí você extrai isso pela fé. Você atrai aquilo para a sua vida pela fé. Eu já contei algumas vezes aqui um testemunho de... Eu estava buscando a Deus o que é expectativa, o que é gerar expectativa. E Deus começou a instruir no meu coração o que é gerar expectativa em Deus. Aquilo que Ele pode fazer, aquilo que Ele irá fazer. Então, posso já gerar expectativa desde a minha casa, desde os meus bastidores, desde o meu secreto. Eu posso gerar expectativa para aquilo que Deus vai fazer. Ou seja, eu venho para a igreja, eu ia para o Remo naquela época, para a igreja, né, me congregar, já com expectativa daquilo que Deus iria fazer na minha vida. Porque cada ida para a igreja, cada ida para o Rema, né, para a escola, para o centro de treinamento bíblico, eu ia com essa expectativa. Eu vou sair de lá transformado. Eu vou receber tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu vou receber diferente. Eu vou sair na verdade, eu vou sair diferente como eu entrei. E não aceitava sair da mesma forma. Então eu pegava a minha porção do meu bolo. E minha porção do meu bolo era grande. Porque se a pessoa não estava recebendo, eu estava recebendo por ela também. Não tem aquelas festas que a pessoa, não quero bolo não. Aí vai a outra pessoa, não, você não quer me dar seu pedaço? Eu fazia dessa forma. Então eu sugava tudo, eu pegava tudo aquilo que tinha para mim naquele momento ali. Deus estava depositando através daquela unção coletiva que estava naquele lugar. Amém? E quando eu estava aprendendo a respeito da expectativa, eu já girava isso nas minhas orações. Expectativa em Deus. Quando a gente ia ter uma aula assim, que eu tinha muita expectativa, a gente gerava expectativa em oração e tudo mais, a gente recebia muito, e quanto mais expectativa a gente gerava, mais Deus derramava através da vida do ministro, mais Deus derramava através da vida do professor que estava ali. E eu orando, né, gerando expectativa lá em casa, e Deus falou assim, a mesma expectativa que você tem de receber da vida daquele ministro, sou eu que derramo. Ou seja, quando eu estou no meu secreto, quando eu estou orando, eu posso gerar essa mesma expectativa para receber do próprio Espírito Santo que está ali comigo. E eu falei, eita, é mesmo. Eu não preciso estar naquele ambiente, eu não preciso estar vendo a pessoa, mas eu posso gerar a expectativa no Espírito Santo, em Deus que está comigo aqui agora. E naquele momento que caiu aquela como luva no meu espírito, eu comecei a orar de uma forma intensa, gerando expectativa. E de repente, quando eu entrei num ritmo de oração, parece que eu entrei numa bolha. Eu até abri os olhos porque eu achei que eu tinha batido a cara na parede. E eu estava distante ainda. Mas eu entrei numa atmosfera diferente, porque eu estava gerando expectativa. Eu entendi o que é gerar expectativa, sugar aquilo que tem para mim. Não sei se você já fez, mas quando eu era criança, eu queria sempre ter superpoderes e tudo mais. Né? Eu pegava assim, um negócio, assim, um objeto, colocava assim, eu ficava meditando assim com a força da mente para ver se aquele objeto se movia. Alguém já fez isso? Só eu que sou doido assim, gente? Levanta a mão quem já fez. A maioria daqui são doidos. Está no lugar certo. Então, mentalmente você coloca força para aquilo ali movimentar, não é? Não sei como é que faz isso, mas a gente consegue colocar força como se aquilo ali fosse movimentar. E a expectativa funciona da mesma forma, só que ao invés de você querer empurrar, você está atraindo para a sua vida essa mesma intensidade. Isso é gerar expectativa. Atrair, puxar para você, sugar. E assim a gente suga do Espírito Santo aquilo que Ele tem para nos derramar sobre nossas vidas. Amém? Durante esse tempo. Amém? Aleluia. A gente está já na metade da nossa engrenagem, né? A gente está montando, estruturando a nossa engrenagem a respeito da prosperidade. Já estamos com a metade aí da nossa engrenagem preparada, né? Já está quase rodando. Tem mais alguns dentes, né? Para a gente construir. E hoje vai ser mais um dente que vai ser construído. Prosperidade em seu corpo. Ou seja, a respeito da saúde divina, aquilo que Deus tem para nossas vidas. A respeito da saúde que Deus quer para nossas vidas. Amém? Aleluia. Então hoje eu vou falar a respeito disso. Prosperidade no nosso corpo. Prosperidade na saúde. Aleluia. Você já pensou, já parou para pensar a respeito dessa prosperidade? Lembra que na palavra de Deus está falando lá que nós sejamos encontrados irrepreensíveis, tanto espírito, alma e corpo. Então nós temos que estar prontos nesses três aspectos.
até que Jesus venha nos arrebatar. Amém? Então, será que é a vontade de Deus que nós sejamos curados, que a gente vive uma vida em saúde, uma saúde divina? Será que é a vontade de Deus para nossas vidas? Porque acontece tantas coisas, porque tem tanta doença aí, porque tem tantas coisas acontecendo aí. Será que Deus não está vendo isso? Será que ele ficou tão velho que os olhos dele ficaram ruins, que eles não conseguem enxergar essas coisas que está acontecendo aqui no mundo? Para tudo tem uma resposta. E com certeza Deus, ele não está cego. Ele está vendo o que está acontecendo. Mas será que Deus, ele tem interesse de nos ver bem, nos ver saudáveis, curados? Será que Deus tem interesse que eu e você nós vivemos em uma vida em saúde, em todos os aspectos, eu digo em todos, desde a tosse, desde a gripe até, e eu digo para você, é vontade de Deus sim, nos ver bem e andando em saúde divina. Então, da onde que vem a doença? A doença, a origem da doença, como vocês sabem, né, a origem da doença, ela acontece lá em Gênesis 3. Aonde que o homem e a mulher, eles cometeram pecados, né? Comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, aonde que era proibido comer esse fruto. A partir desse momento, onde que houve a separação do homem com Deus, né? Porque naquele momento ali, quando Deus falava que se vocês comerem esse fruto, vocês morrerão, ele não estava falando naquele momento, ele não estava falando a morte literal, né? Naquele momento. Foi uma morte espiritual, foi um afastamento do homem espírito com Deus. Houve aquele abismo. E assim teve uma legalidade, deu uma legalidade para Satanás atuar no nosso mundo. E eu digo nosso mundo por quê? Porque essa terra aqui foi criada para mim e para você. Não foi criado para Satanás, não foi criado para cão nenhum. Essa terra, o nosso planeta Terra, ele foi criado para mim e para você. Para nós vivemos aqui em uma vida em abundância. E por causa do pecado, por causa daquela desobediência, houve uma legalidade para que a doença atuasse agora no mundo, naquele momento. Houve uma legalidade onde que Satanás pôde atuar e assim a doença começar a atuar na vida das pessoas. Vocês estão comigo? E foi assim que entrou a escassez, assim que entrou todos os tipos de coisas ruins no mundo e na humanidade, né? Vocês entendem? Estão entendendo? Quer dizer, vocês estão entendendo? Então se Deus foi, será que não foi Deus que promoveu isso? Não foi Deus que colocou o castigo nas pessoas? Não foi Deus que permitiu que isso acontecesse? Nós vamos entender e compreender o porquê isso tudo aconteceu. O porquê houve essa legalidade, porque Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Nós vamos decorrer aqui do estudo aqui, da ministração, nós vamos aprender. Amém? Então, fale para a pessoa que está do seu lado, aperte o cinto. Aperte o cinto que nós vamos decolar. Sabe, Deus, ele quer ser reconhecido. Ele sempre quis ser reconhecido, ele sempre quis estar perto das pessoas. É tão interessante que naquele momento onde que o homem ele afastou de Deus, houve aquele afastamento do homem com Deus. A partir desse momento ele já começou, naquele momento ali ele já começou a fazer a profecia acontecer, né, para poder ele ter essa reconciliação nova com Deus, novamente com Deus. Amém? Então a partir desse momento ele já começou a sinalizar a vinda de Jesus. A partir do momento que ele sacrifica aqueles animais para fazer vestes para aquelas pessoas, para cobrir aquele pecado que havia cometido, porque o homem tentou cobrir da forma como ele entendia, com figueiras, mas Deus, ele sacrificou naquele momento o primeiro animal, né, derramou o sangue para poder sinalizar que deveria ter um sacrifício de sangue. Então, a partir daquele momento, ele já começou a fazer com que o homem fosse naquela direção onde que ele ia reconquistar tudo isso que foi perdido. Então, todo o tempo, Deus ele estava ali tentando se aproximar novamente de mim e de você.
Essa é a maior dor de um pai com seu filho, o afastamento. O afastamento foi justamente aonde que Jesus estava ali prestes a receber todo o pecado da humanidade, e naquele momento ali ele estava aflito daquele jeito porque ele sabia que ele ia ficar afastado, porque ele fala assim: Senhor, porque tu me abandonaste? Foi naquele momento ali que houve um desligamento, uma ruptura Jesus com Deus. Então, naquele momento você pode ver a angústia que Jesus tinha de ser afastado de Deus. E da mesma forma nós fomos também afastados. Fomos, na verdade, abortados, cortados, tirados de Deus. Nós fomos saqueados de Deus. Porque nós fomos feitos para ter comunhão com Deus. Nós fomos feitos para ter essa intimidade, essa paternidade com Deus. Nós fomos criados para ter essa comunhão todos os dias com Deus. A partir do momento que teve aquela ruptura, Deus começou a trabalhar em nosso favor para poder restaurar, resgatar tudo aquilo que foi perdido. Então todo o tempo Deus sinaliza, nos Velho Testamento, no Antigo Testamento, você vê que Deus está todo o tempo ali trabalhando para poder fazer novamente essa conexão, apagar os pecados, mas não poderia um sangue, aquele sangue que era derramado, que o sacerdote fazia tudo aquilo, não era o suficiente para pagar aqueles pecados que a humanidade tinha. Não era o suficiente. Tinha que ser um sangue de um filho, e sem pecado, sem mácula, sem mancha alguma. Aleluia. Então Deus todo o tempo Ele quer ser reconhecido. A questão é, nós precisamos conhecer o nosso Pai. Nós que precisamos conhecer o caráter do nosso Pai. Aquilo que meu Pai quer fazer. Se eu não conhecer a paternidade de Deus, eu vou ter dificuldade para receber aquilo que Ele tem para me dar. Se eu não tiver uma intimidade com meu Pai, eu vou ter dificuldade de chegar na casa dele, abrir a sua geladeira e pegar com liberdade algo da casa dele. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se você cresceu longe do seu pai a vida toda, você foi abandonado na sua infância e tudo mais, e depois de adulto você reconcilia com seu pai, mas você não teve aquele contato, você não teve aquela intimidade com seu pai. Você vai chegar na casa do seu pai: ó, pai, cheguei aqui, deixa eu abrir um negócio aqui para ver se tem alguma coisa aqui para mim comer. Você não vai ter essa empatia com seu pai. É ou não é verdade? Você não vai ter essa empatia com seu pai. E por isso que é tão importante para a gente conhecer as características e o caráter do nosso Deus. Porque Ele é o nosso Pai. E Ele tentou de várias formas falar para a humanidade que nós estávamos perto sempre dEle. Ele tentou falar para nós, através dos nossos antepassados, que Ele estava sempre presente ali. E como eu falei para vocês, a forma que foi passado, isso talvez foi um pouco deturpada, porque dependente da visão que aquela pessoa tinha, daquele profeta, ou aquela pessoa que estava ali escrevendo a palavra, ele tinha uma forma de ver as coisas diferente. Ele não tinha uma intimidade com Deus, com o Pai, para saber a forma que Deus pensa. Ele recebia as informações, mas era um filtro limitado. Vocês estão entendendo? Ele não sabia filtrar com clareza aquilo que Deus representava. Ele limitava, ele falava ali, ele apresentava Deus conforme o entendimento dele. Eu dei um exemplo aqui esses dias a respeito do japonês. Quando você fala, você vê uma pessoa traduzindo o japonês para o português, ou vice-versa, você vê que vai depender da pessoa, você traduziria de uma forma diferente, porque é uma cosmovisão diferente, é uma forma de pensar diferente, são palavras que talvez você encaixaria diferente, e tudo isso faz a diferença. Então os antepassados, os nossos antepassados, o Velho Testamento, os profetas, eles traduziram Deus na sua limitação, porque eles não tinham a intimidade com Deus, com o Pai. Havia necessidade de ter um intérprete perfeito. Havia necessidade de ter um intérprete que ia interpretar do A ao Z, assim como Deus é. Você está entendendo? Se você não estiver entendendo,
Vai entender ainda. Aleluia. Então, uma das características de Deus é ser reconhecido e através da palavra de Deus. E um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Imutabilidade. O que é imutabilidade? Ele não muda. Ele não muda. O mesmo Deus que do passado, o mesmo Deus que estava no Antigo Testamento, é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus nosso. E uma das características dele é isso. Ele não muda. Ele não muda. Vamos abrir lá em Tiago 1,17. Tiago 1,17. Se você quiser também acompanhar na TV também. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombra inconstantes. Em Malaquias 3:6 está escrito assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Então, todo o tempo, Deus estava ali, querendo arrebanhar novamente os seus filhos, querendo se apresentar, se mostrar reconhecido para o seu povo. Ele está falando assim que eu não mudo, que não muda como sombras inconstantes. Em Malaquias, como eu li aqui, de fato, eu, o Senhor, não mudo. Eu não mudo. Deus, ele não muda. Mas se você for ver os Velhos Testamento, o Antigo Testamento ali, você vê Deus matando, Deus fazendo tanta coisa, Deus causando aquilo, matando a humanidade e tudo mais. Como é que fica isso? Nós vamos entender também. Como é que aconteceu tudo isso? Pastor, você está falando que Deus não mata, que não sei o que, Guarda aí na sua caixinha a respeito da interpretação. João 10:10. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em plenamente. Em outras versões está falando assim: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e uma vida em abundância. Ele está falando de Deus? Ele está falando dele mesmo, de Deus? Não, ele está falando do diabo. Que o diabo é o que é o ladrão, ele veio matar, roubar e destruir. Quando você está enfermo, o que acontece? Você é roubado. A sua saúde é roubada, as suas finanças é roubada, o seu tempo é roubado, a sua qualidade de vida é roubada. Deus não está envolvido nisso, não. Deus não está envolvido nisso. E nem é permissão de Deus que isso aconteça. Lembra que a gente falou que o mundo jaz maligno, que teve uma legalidade, que aconteceu tudo aquilo? Por que então coisas ruins acontecem se Deus é bom? E quando a gente fala a respeito disso, e tudo isso que aconteceu no Velho Testamento, é uma quebra de contrato. O que é isso? Quebra de contrato. Por exemplo, quando eu alugo um imóvel, faço contrato de 1 ano e tudo mais, Eric sabe muito bem, né, a respeito de contratos, né, que são quebrados e as consequências, né, que tem quando você quebra um contrato que você tem que pagar, né, por aquele prejuízo, né, a quebra de contrato. Tem uma palavrinha específica? A quebra de contrato. Então você tem que pagar aquele prejuízo porque você quebrou um contrato. Tudo isso que aconteceu no Velho Testamento é justamente isso. Deus colocava ali: vamos fazer isso, pessoal, vamos fazer dessa forma aqui. As pessoas iam, era restaurado, o povo de Israel era restaurado, e tudo aquilo acontecia, os 10 mandamentos e tudo mais, todo mundo estava ali firme e forte. De repente, parece que dá um branco na cabeça do povo, o povo começa a pecar novamente. O que aconteceu nesse exato momento? Lembra lá no Adão e Eva? Quebraram o contrato: não tocarás, não comereis, não tocarás dessa árvore do conhecimento do bem, do mal. Quebrou o contrato. Novamente, os 10 mandamentos. Estava ali tudo bem, estava bem, vivendo bem, tá. Foi restaurado, de repente, parece que deu um branco, deu um chute na cabeça deles. Quebrou o contrato novamente. E o que vem consequentemente? Quebra de contrato. As consequências. Ou seja, lá em Mateus 17:3, quando fala, né, que Jesus estava no Getsemane, que estava orando e tudo mais, né, e de repente apareceu Moisés e Elias. Aquilo ali representa, ali não foi, a gente podemos ver, né, dessa forma, que não foi simplesmente umas pessoas aleatórias que eram íntimo ali de Deus lá, que foi apresentar ali, não. A gente pode ver que Elias e Moisés
estava falando do Antigo Testamento, dos profetas antigos, e que agora eles estavam ali sustentando o novo que estava por vir, o tempo da graça, Jesus. Enfim, isso é outro momento. Então, a quebra de contrato. Eu queria que colocasse aquela imagem, por favor. Aqui você está vendo um tribunal. E vamos supor que aquele rapaz dali do meio, vamos colocar assim, cometeu vários delitos e tudo mais, né? Está acontecendo várias coisas aí no mundo aí agora, né? Várias guerras e tudo mais. E pegaram um cara lá, fizeram atrocidades, fizeram o terror todo, tá matando criancinha e tudo mais, mas foi pego. E ali de um lado você vê os advogados e tudo mais, e ali no meio o juiz, não é? Acompanhando eles. O rapaz de branco ali, ele quebrou o contrato. Ele estava vivendo e tudo mais, mas houve uma quebra de contrato que ele foi pego. E de repente está ali o Jesus e Satanás, um acusando e o outro o ajudando. Mas quem vai se sentenciar? Hã? Não, naquele ali. Quem vai se sentenciar? Juiz. O juiz que vai se sentenciar. Aí o juiz olha ali para aquele povo ali que está ali, para aquele rapaz que está ali. Rapaz, o meu desejo era que você tivesse uma restauração, uma restituição, que você melhorasse, mas que você quebrou o contrato, porque você quebrou as leis, você vai arcar com prejuízo. Você vai arcar com prejuízo. Ou seja, quem está dando a sentença que ele vai ter uma pena perpétua ou alguma coisa do tipo, não é o juiz só bate martelo, mas quem dá a sentença e tudo mais, quem dá tudo aquilo ali, é a lei, porque houve uma quebra de contrato. Você está entendendo agora como que funciona? Houve uma quebra de contrato. Então o juiz falando, rapaz, poxa vida, por que você foi fazer isso, cara? Meu desejo era que você fosse restaurado, que você fizesse a melhor escolha, mas eu tenho que cumprir a lei, e a lei, ela é severa. Você quebrou o contrato, e eu só bato martelo aqui, mas a decisão foi você que tomou, quando você quebrou o contrato. Você entende como é que funciona? Então no Velho Testamento houve essa quebra de contrato, aonde que nós pensávamos que Deus que estava ali condenando o povo, que Deus estava colocando não sei o quê, que Deus estava matando, mas era a lei que estava sendo cumprida, porque houve uma quebra de contrato. E por conta dos intérpretes que estavam ali vendo daquela forma, naquela cosmovisão limitada deles, Deus mata, Deus mata. Eita, cuidado que Deus castiga, Jeová vai castigar, cuidado, que a ira do Senhor, entende? E o mal da história, quem fica ali, o mal da história é o juiz. O povo fica com raiva do juiz, porque o juiz teve que bater o martelo lá para cumprir a lei que estava ali. E o povo quer matar juiz, né? Não falando no mundo normal. O povo quer matar o juiz, persegue o juiz. O juiz só fez bater o martelo. Ele só está cumprindo a lei. Amém? Você está entendendo agora? Aleluia! Glória a Deus! Fala, eu estou aprendendo alguma coisa. Aleluia. Hebreus 1:1. Há muito tempo Deus falou, eu vou falar, estou lendo rápido porque tem bastante versículo aqui e você pode acompanhar na televisão. Eu estou lendo na versão NVI. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. O que a gente falou, né, a respeito dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Deus de ter realizado a purificação dos pecados. Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Ele é a expressão exata de Deus. Jesus não veio, deixa eu ver se eu estou pulando alguma coisa. Jesus não veio desfazer o Velho Testamento. Ele veio para cumprir. Ele veio para cumprir o Velho Testamento.
Jesus é o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida para as ovelhas. Aquilo que nós vimos aqui agora, ele deu a sua própria vida por nós, para que nós fomos restaurados, restituídos, e assim agora nós possamos ter uma vida em comunhão com Deus novamente. Aquilo que foi rompido, abortado, agora eu e você fomos ligados, enxertados em Deus novamente. E nós precisamos aceitar isso. Aceitar Deus, de fato, aceitar Deus, porque nós olhamos Deus distante de nós, nós temos dificuldade de olhar Deus próximo da gente, porque nós não conseguimos identificar, não conseguimos enxergar a paternidade de Deus, mas hoje vai quebrar isso, porque nós estamos entendendo e compreendendo o caráter de Deus, de fato, como Ele é, na sua integridade. Hebreus 8:6. Agora, porém, o ministério de Jesus recebeu superior aos deles. Está falando do antepassado. Assim como também a aliança da qual ele é mediador e superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: então, chegando os dias, declara ao Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Então é isso que eu falei para vocês. Jesus, ele veio justamente para restaurar, para reconectar. Não se amoldem aos padrões desse mundo, com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual seja a boa, perfeita vontade, renovando a sua mente. Lembra da metanoia? Renovando a sua mente com a palavra de Deus. Ele levou sobre si, ou seja, tudo aquilo que Jesus estava fazendo, ele estava fazendo a vontade do Pai. É tanto que em Isaías 53:4 está falando assim, que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas eu e você fomos curados, sarados. Fomos curados e sarados. É vontade de Deus que nós andamos em saúde divina. É vontade de Deus que eu e você temos uma saúde de qualidade, uma vida de qualidade, uma vida próspera. Amém. Em saúde também, em todos os aspectos. É vontade de Deus. Amém. Foi todo o tempo ele estava ali curando. Jesus passava, onde que ele passava, ele estava libertando as pessoas, curando as pessoas, libertando os oprimidos, dando vista aos cegos. Aí você fala que algumas pessoas falam assim, não, mas é porque Deus tem um propósito na doença. Não condiz com o caráter do meu Pai que eu conheço. Segundo a palavra de Deus. Não condiz com o caráter de Deus. Então quer dizer que ele estava ali todo o tempo desfazendo aquilo que Deus botou. Não era melhor Jesus falar assim, não vou fazer nada não, porque Deus botou. Quem sou eu para fazer o que meu Pai fez? Havia um conflito, era para ter um conflito. Mas não, ele estava ali todo o tempo curando as pessoas, libertando as pessoas, restaurando pessoas. Ou seja, é todo o tempo vontade de Deus que nós vivemos uma vida em saúde divina. Hoje eu estou falando especificamente de saúde. Ou seja, essa doença hereditária aí que nós falamos que nós carregamos na família, de geração em geração, nós não precisamos mais carregar isso, porque nós fomos já libertados disso. Viu o que nós lemos aqui agora? Já fomos curados, já fomos passados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele, nós fomos curados, nós fomos sarados. Ou já está no passado, já aconteceu há 2023 anos atrás. Tomando posse pela fé. Comece a confessar isso. Lembra que eu sempre escrevia na minha mão consciência da consciência de Deus, consciência, eu preciso de consciência. E quando não bastasse aqui escrever na mão todos os dias, escrever naquele negócio, consciência de Deus, consciência de Deus. Eu peguei um caderno e comecei a escrever. Escrevi 3 cadernos, só isso. Até aquilo cair no meu coração. Começa a declarar, começa a falar.
Ah, pastor, mas já tentei, já tentei várias vezes, já fiz essas confissões. Mas não foi o suficiente. Começa a confessar até que isso saia da sua mente, do seu natural e venha para o seu espiritual. Aí eu quero ver se não vai fazer diferença na sua vida, porque nós ficamos muito aqui no nosso natural. Nós precisamos trazer a nossa consciência para o sobrenatural. Aleluia! Ou seja, essa doença hereditária que minha família toda teve diabetes, minha família toda teve depressão, minha família toda não sei o que, minha família toda depressiva. Isso não faz parte com você mais. Isso não faz mais parte do seu pacote. Porque agora você está em Cristo Jesus. E todas as coisas foram refeitas na sua vida. A partir do momento que o Espírito Santo entrou dentro de você, que você confessou Jesus, você é uma nova criatura, uma nova história, uma novidade. Você está vivendo uma novidade de vida. Aleluia! Eu creio nisso, eu recebo isso. Enquanto eu estou ministrando aqui, você pode pegar pela fé essa palavra que você viu que não está saindo de mim, mas sim da Bíblia. E quando nós aceitamos a Bíblia, eu aceito. Então, se isso que está sendo ministrado é verdade, eu aceito a cura para a minha vida. Eu não aceito essa doença hereditária, eu não aceito depressão, eu não aceito essa pressão alta, eu não aceito diabetes, eu não aceito nada disso. Amém. Aleluia. Rapaz, quando falo em doença eu começo a ficar com raiva, viu? Porque é tanta pessoa oprimida, tanta pessoa que está sendo roubada. Lembra que o ladrão vem para matar, roubar, destruir? É medicamento que é roubado a vida, o dinheiro da pessoa, a qualidade de vida, tempo. Eu tenho ódio de doença, eu tenho ódio. Eu odeio doença. Aleluia. Estou bravo não. Mateus 8:2. Pode voltar no 1, por favor? Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Um leproso aproximou-se, adorou e o ajoelhou e disse: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Próximo. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse o quê? Disse: quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. Ou seja, Jesus todo o tempo ali estava abençoando as pessoas, libertando as pessoas. Aí o leproso chega nele: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. O Senhor quer? Jesus: quero, seja curado. É a vontade do Pai. É a vontade do Pai. Nos vê bem. Nos vê bem. Sem doenças, sem esses negócios, tudo aí. Sem tudo isso aí. Aleluia. Então, como eu adquiro a minha cura? Vamos abrir lá em Marcos 11:23. Então, como é que eu consigo atrair isso para a minha vida? Marcos 11:23. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Assim será feito. Eu asseguro que se alguém disser a esse monte pode ser monte literal, pode ser alguma coisa que está atrapalhando sua vida, doença, qualquer coisa. Está falando monte é um monte de coisa. Monte é um monte de coisa, pode ser qualquer coisa. Disser a este monte, levanta-se e atire-se ao mar, saia daqui, tire-se do mar, e não duvidar em seu coração, mas crer o que acontecerá, o que diz, assim será feito. Como é que eu adquiro a cura? Como é que eu adquiri isso para a minha vida? Através da fé, declarando isso aqui. Kent Reagan, ele era adolescente, ele tinha um problema de coração, que ele não conseguia nem sair da cama, ele era acamado. Kent Reagan, para quem não sabe, é o fundador da escola Rema, lá nos Estados Unidos. E ele viu essa Marcos 11:23, se alguém disser a este monte, erga-te e não duvidar do seu coração, assim será. Senhor, se isso aqui é verdade, então eu creio nessa palavra, eu creio que eu posso ser curado, eu creio que meu coração pode ser restaurado. E todo o tempo ele estava ali meditando. Lembra que eu falei ontem? Ruminando. Ruminar. O que é ruminar?
A vaca, ela tem 4 estômagos. Então, quando ela mastiga, bota para dentro, bota para fora de novo, começa a mastigar novamente aquela coisa que ela engoliu. Isso é ruminar, até sair todo aquele suco, sair todas as proteínas que aquela comida que ela está comendo tem. Isso é ruminar. A gente precisa pegar isso aí, essa palavra em Marcos 11:23, começar a ruminar, comer, mastigar. Não fez sentido ainda, começa a mastigar, ruminando a palavra de Deus, até que isso seja uma verdade na sua vida, até que manifeste, até o momento que manifesta. Aleluia! Isso é a fé. A fé, ela não sente primeiro, ela não vê primeiro, mas ela crê no sobrenatural, ela crê no invisível, aquilo que ainda não aconteceu. Lembra que todas as coisas foram feitas do invisível, passaram a ser visíveis? É a fé, através da fé que nós adquirimos para a nossa vida. Eu estava um tempo passando por uma enfermidade, na verdade foi consequência de uma brecha que eu dei também. Porque eu tinha uma amizade com um rapaz, nós era unha e carne, que fala, né, carne e unha, mas era muito próximos assim, e aconteceu uma situação lá que eu me senti como se tivesse sido apunhalado pelas costas. Tá, tudo bem, mas eu liberei perdão e tudo mais, está perdoado, pá. Mas houve uma brecha aí. E na minha cabeça eu tinha perdoado aquele rapaz. E de repente eu comecei a ficar muito mal, passou os dias, eu comecei a ficar muito mal. Comecei a tossir muito. E quando eu tossia, saía muito sangue na minha mão. E eu não entendia nada, eu já estava até namorando com a Fabiana nessa época. E ela em Teresina e eu em Aracaju. Só que eu não havia falado para ela não, para não ficar preocupada. E eu sabia que aquilo ali tinha que sair. Eu só não entendia aonde que eu estava dando brecha, porque eu estava, nessa época eu estava vendo pessoas sendo curadas, paralíticos andar, cadeirantes se levantar, cegos enxergar, pessoas ressuscitar, eu estava vendo tudo isso. E a cura não vai se manifestar para a minha vida? Tem algo de errado não está muito certo. Aí foi aonde que eu fiz a oração. Senhor, me mostra onde que eu estou errando. O que eu estou fazendo de errado? Quando eu dormi, eu tive uma visão. Jesus apareceu para mim. Eu não consegui ver o rosto dele não, mas eu vi aquela sombra, né? Ele trouxe uma pedrinha assim, bem pequenininha assim, como se fosse um grão de mostarda. Ele está vendo isso aqui? Tô. É isso aqui que está impedindo a cura se manifestar na sua vida. Eu falei, que é isso? Falta de perdão. E falou, é falta de perdão. Eu falei, Senhor, mas eu já perdoei ele. Eu sabia exatamente do que ele estava falando. Eu já perdoei ele. E ele falou, não, isso aqui está atrapalhando a sua cura se manifestar. E naquele momento, quando eu estava na visão, eu falei assim, Senhor, então me perdoe. Eu libero meu coração. E dentro da visão eu já comecei a orar. Me arrepender na oração que eu estava lá na visão. E falei, Senhor, libera perdão, me perdoe e tudo mais. Nesse exato momento, quando eu liberei de fato o meu coração, a cura se manifestou instantaneamente. Eu senti meu corpo sendo inundado por um calor. E naquele momento eu fui curado. Instantaneamente. Porque uma brecha que foi dada. Uma brecha. Um negocinho que estava atrapalhando a cura se manifestar na minha vida. Creia. Aquilo que sai da sua boca é um decreto. Tudo que sai da sua boca é um decreto. Então creia, tenha fé na sua fé. Creia naquilo que você está falando, naquilo que você está orando. Primeiro você tem que crer em você mesmo. Porque quando você fala alguma coisa, você tem que saber que você está saindo decreto da sua boca. É uma certeza, é algo que vai acontecer. E você não pode retroceder, voltar atrás com a sua palavra. E às vezes a gente está fazendo isso na ignorância, achando que a gente está crendo, que a gente está agindo em fé, mas a gente está retrocedendo na nossa fé. Por exemplo, quando eu oro por alguma coisa e tudo mais, vamos colocar doença. Quando eu estou orando por uma doença, a cura se manifesta, aí tá, eu não sinto nada acontecer no meu corpo, eu não estou vendo melhoras alguma. E no outro dia eu vou, me levanto, eita, tá doendo aqui, peraí. Senhor, eu te peço no nome de Jesus, a cura. Eu estou refazendo tudo aquilo que eu fiz. Estou agindo em falta de fé.
Isso é falta de fé, porque você está orando novamente a oração que você fez ontem. Se a palavra de Deus fala que eu sou curado, Pai, obrigado, porque a sua palavra está escrita que eu sou, pelas suas pisaduras, eu fui curado, eu fui sarado, eu aceito a cura para a minha vida. Obrigado. Começa a render graças. Ação de graça. Obrigado, Senhor. Por mais que eu não estou sentindo, naturalmente não estou sentindo, não estou vendo nada acontecer, mas eu creio na sua palavra. A sua palavra é sim, sim, não, não. Eu creio na cura divina, eu creio no sobrenatural. E corpo, eu falo com você, reaja. Órgãos, reaja. Imunidade, reaja. Declarando, falando, até se manifestar. Até se manifestar, até que acontece. Finalizar com isso. Outro ponto que a gente erra muito. Senhor, cura. Me cura de tal coisa. Me cura de tal coisa. Nós estamos errando aí. Por que nós estamos errando aí? Porque Ele já fez. Ou seja, se a gente ficar falando para Deus fazer algo que Ele já mandou a gente fazer, nós estamos falando assim, Jesus, o seu sacrifício não foi em vão. Eu não estou crendo. Por isso, volte novamente. Sofre tudo que você sofreu para poder eu ser curado novamente. Não, a gente precisa receber a autoridade que foi nos dada. A autoridade foi nos dada. Amém. Então, em nome de Jesus, eu declaro que essa enfermidade saia do meu corpo. Você tem a autoridade para fazer isso. Você tem o nome de Jesus para fazer isso. Não é pedindo para Deus para Ele fazer alguma coisa em seu favor. Ele já fez. Tem certas coisas que é Deus que vai fazer. Mas o que cabe você a fazer, você tem que fazer. Você tem que exercer autoridade sobre a enfermidade. Porque Ele já te deu essa legalidade. Ele já falou, meu filho, é contigo agora. É contigo agora. A bola da vez é você aí. Vocês farão coisas maiores do que eu. Lembra que ele falou isso antes de subir? Ou seja, o nome que você carrega está acima da doença. E você pode botar ela para correr. Aleluia. Então a gente precisa entender, compreender as escrituras para entender onde que a gente está. O que a gente vai exercer, a autoridade que a gente vai exercer, aquilo que nós vamos falar. Para a gente não estar falando nada com nada. Que não vai surtir efeitos. Aleluia. Você está entendendo alguma coisa? Aleluia. A autoridade está com vocês agora. O bom disso tudo é que quando chega informação para você, Deus ele não leva em consideração, né, o tempo da ignorância. Mas quando você recebe a informação que você recebe, o entendimento, Ele vai começar a cobrar. Então, eu joguei para vocês aí a bola, agora vocês estão com a bola da vez. Glória a Deus. Aqui você não vai ficar acomodado, não. Você vai crescer, você vai ser instigado a crescer, você vai amadurecer. E para abençoar outras pessoas também. Quantas e quantas pessoas cativas, quantas pessoas oprimidas pelo Satanás, por doenças, você pode chegar e dar uma palavra para aquela pessoa, a vida daquela pessoa ser transformada. A história daquela pessoa, daquela família ser mudada, porque você deu uma palavra revelada. Aleluia! A glória!